Oi, pessoal. Hoje nós estamos aqui para gravar a partida que foi destaque na primeira rodada do Campeonato Mundial, aqui em Khanty-Mansiysk, na Rússia. E o destaque de hoje fica com o jaraguaense Lucas Piccoli. Ele ganhou de um jogador da Rússia, os russos são sempre muito fortes, né? Chamado Yuroslav Remizov, de 2.219 pontos de rating. Ele tem força de mestre. O Lucas foi puxado na mesa 20 e foi um grande resultado e uma grande partida, como vocês vão ver. Eu vou começar passando os lances aqui, enquanto o Lucas explica como que foi a preparação dele para essa partida. Bom, a minha preparação ela foi. Eu olhei aqui no site, em alguns sites aqui que ele joga, né? E eu vi que ele jogava E5 e C5. Mas as partidas dele não eram atual. Então eu não estava esperando muito que ele ia jogar realmente o que estava mostrando no site, né? Então eu já estava meio que preparado para ser surpreendido com o que ocorreu na partida, né? Certo, mas você estava bastante confiante desde o Sim, início, desde que a gente viajou, né? E bastante empolgado para esse torneio, com muita expectativa. tá muito focado também, se preparando. E aqui a gente atingiu então a posição crítica da partida, onde o Lucas, a partir de agora, o que vocês vão ver é um pequeno grande mestre jogando. A gente está no lance 29 e até o final, até próximo do lance 75, ele jogou todos os lances do computador. As brancas se encontram claramente numa posição inferior, mas muito sólida, como vocês podem ver no diagrama. E o Lucas teve muito sangue frio para, na primeira rodada do Campeonato Mundial, conseguir segurar um adversário tão forte que jogou também muito bem, como vocês vão ver, até muito pertinho do fim. Jogou também só os melhores lances. Foi de verdade um partidaço. É, Nessa posição aqui, como é que tu te sente? bom, eu não me sinto confortável, obviamente, mas assim, eu consegui assim ter algumas ideias de segurar, assim. Eu não tenho muita ideia porque se eu mover a minha dama, meu cavalo aqui nessa posição, já vai ter alguma entrada da dama, né? Então eu tava só passando o lance e meio que esperando ele reagir, fazer alguma coisa pra meio que abrir a posição pra eu ter mais jogo, né? Que nem vocês podem ver aqui, tá só meio que repetindo, eu tô defendendo, né, a partida. Ele Daí eu meio, deixei, eu esperei ele abrir uma brecha, né, digamos assim. o Lucas ele criou meio que uma fortaleza aqui com o cavalo e a dama, sem expor ainda mais o seu rei, né? Uhum. E como é que estava o tempo aqui? Você já estava apurado, né? É, aqui eu tava. Ele tava acho que com 7 minutos de vantagem comigo na exposição. Eu fiquei apurado uns 20 minutos. Ele jogava bem rápido, esse russo, né? Isso acabou me prejudicando um pouco no tempo. E você estava apurado para ir no banheiro também, que eu vi que você É, chamou o tá. árbitro, fez uma confusão que ninguém conseguiu entender o que você estava querendo. Pararam o relógio, chamaram outro árbitro para vir ver o que estava acontecendo. E no final eu só queria ir no banheiro só. Mas as regras aqui são bastante rígidas, então é bom seguir o protocolo. Aqui a gente vê que o Lucas, apesar de estar se defendendo muito e de forma perfeita, ele também busca um contrajogo. Ele colocou a dama numa casa ótima, onde protege o peão débil de A3, a casa chave de E3, e ainda abre para a diagonal C1, H6, onde a dama pode buscar algum contrajogo. Esse também é, na minha opinião, um momento crítico da partida, onde começa a ter esperança de reverter a situação, que já não é É. boa, mas Quando eu joguei Damacion aqui, eu já tava com mais esperança, né? Caso eu não conseguir defender esses peões, tipo o peão de A3, né? Eu tenho sempre aquele lance tipo dama H6 e buscando um perpétuo na posição, né? isso, Salvando. já tem contrajogo, ó. A dama do pico ele já começa a jogar de forma mais ativa. Aqui, para evitar perpétuo, as pretas têm que trocar as damas, o que diminui bastante a pressão. Ainda que o final é um pouco inferior para as brancas, mas já existe alguma chance aqui. As pretas também jogaram de forma perfeita, conforme a gente analisou e colocou no computador. A5 é fino, mas o Piccoli estava realmente muito, muito inspirado.
E pode ver como tudo se encaixa perfeitamente. Dá tempo certinho de ir lá comer o peão de G. Nesse momento ele já abre para passar os dois peões de G e H. E o cavalo volta a tempo de fazer o seu Sacrifício em B2, né? o sacrifício em B2. E quando foi que você viu esse sacrifício aqui? É, quando ele jogou já A5, quando ele já jogou A5 nessa posição, eu já percebi. Eu sempre já estava de olho nesse ponto de G4 aqui. Porque quando ele tomou cavalo A3, eu sempre queria. Tipo, a minha ideia, se ele não jogava um A5, por exemplo, a minha ideia sempre era chegar com o rei em D3 e depois tomar peão de G4 para não ter cavalo C2, né? Essa era a minha ideia também. Aham. Aqui já dá para tentar então visualizar o final, né? Porque você precisa mesmo criar os problemas. Comendo o peão de G4 você cria os problemas de tentar Ameaça. coroar, né? E o cavalo volta a tempo de fazer o sacrifício final aqui. E ainda aqui as pretas ainda estão iguais, mas sabe quando você está numa situação de vantagem e vai jogando os melhores e a vantagem não aumenta, o teu adversário é muito resistente, é uma rocha mesmo, e aquela água que bate, mas a pedra não fura. E foi assim, e o Piccoli foi minando ele no cansaço, no jogo perfeito, até que o russo não resistiu e sucumbiu. Aqui na verdade já tem várias análises, né? Queria fazer um comentário. O computador ele dá igual nessa posição, né? Mas no nosso tempo a gente já tava com 1 minuto e pouquinho assim com acréscimo, né? Assim, o computador é fácil dizer que tá empatado, né? Mas, por exemplo, uma pessoa jogar essa posição não é assim fácil, né? Com o tempo já seria difícil, né? Mas psicologicamente o Piccoli já tem uma vitória aqui Uma nessa vantagem. posição. Ele já tava. Eu já vi que ele já tava bem triste nessa posição aqui. E aqui ele continuou jogando de forma perfeita. Por exemplo, olha, nesse tipo de posição é muito difícil calcular o avanço dos peões e a corrida dos reis, né? Por exemplo, se o Piccoli tivesse jogado com G6, seguiria cavalo F6, G7, cavalo G8 e as pretas conseguem segurar o avanço dos dois peões. Ou seja, as pretas vão conseguir passar um peão no centro e tem boas chances de ganhar, né? Então aqui o Piccoli foi perfeito. Rei E3 primeiro. Exclama. E aqui as pretas jogaram C5 e esse foi o lance que fez as pretas perderem a partida. É difícil de enxergar no momento, né? Mas o computador depois mostrou pra gente que Rei C3, G5, G6 aliás, cavalo F6, G7 levaria a partida para o empate, mas ainda assim um empate bastante difícil, como vocês podem ver. É praticamente impossível calcular isso jogando apenas no acréscimo dos 30 segundos por lance. Então aqui ele jogou C5 e agora faça as honras da casa e pode narrar até o final aí, com toda a emoção de uma chegada de Ayrton Senna. Tá bom, aqui ele jogou Rei C4, né? E aqui eu avancei, né? Bom, eu já tô com os meus dois peões avançados aqui na ala do rei, né? E agora ele já me deixou, ele já tava desesperado na posição e trocou o peão de C5. E aqui, bom, o que eu posso dizer aqui? Nessa posição aqui ele já tava, ele tava assim, bem se apurando no tempo. E ele tava jogando lance um ruim atrás do outro, podemos dizer assim. Depois que eu consegui o peão passado de C6 aqui, eu já fiquei ganho aqui, né? O computador já falou aqui. Também é muito fácil de jogar essa posição, né? Porque o cavalo não vai conseguir segurar os dois peões Os dois peões passados. Isso. E a posição final é de diagrama mesmo. É muito bonito. Simplesmente fechou com chave de ouro. Foi um partidaço. Assim como a Duda jogou uma partidaça hoje também. Mas o destaque mesmo é aqui do nosso amigo Lucas Piccoli. E é isso aí. Aqui é Brasil, Piccoli! Aê! Vamos lá!
Tá gravando ainda. Tira! Valeu, parabéns!